Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe tudo aquilo que te pertence em nome de Jesus. Por que nesse nome? Porque nesse nome há todo o poder. Nesse momento eu quero compartilhar com você uma palavra das Sagradas Escrituras que vai falar muitíssimo ao seu coração. É bastante importante nós ouvirmos a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E lá em João capítulo 8, diz que aqueles que são de Deus dão ouvido às palavras de Deus. Se agora você está me ouvindo, isso está dizendo que você é de Deus. Aqueles que são de Deus dão ouvido às palavras de Deus, ou seja, não dá ouvido às minhas palavras, mas dá ouvido às palavras de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E apesar de nós sermos de Deus, dar ouvido às palavras de Deus, lá em Romanos também fala que a fé vem pelo ouvir, ou seja, pela pregação da palavra, e pelo ouvir a palavra de Deus. Primeiro ponto, nós em ouvir a palavra de Deus, isso nos indica que nós somos filhos de Deus. Quando nós estamos ouvindo, nós estamos cada dia mais aumentando a nossa fé. A nossa fé, ela está sendo despertada dia após dia. Só que lá em Tiago, ele vai dizer que nós não podemos ser simplesmente ouvinte. Apesar de nós ouvirmos, apesar de nossa fé ser despertada através da palavra de Deus, precisamos pôr em prática tudo aquilo que nós estamos ouvindo, tudo aquilo que você vai estar ouvindo através deste vídeo. Ele diz que nós não podemos ser simplesmente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês no livro de Mateus, capítulo 7, e o versículo 7. É um texto muito conhecido, você sabe, mas nós vamos trazer aqui uma reflexão para a nossa vida hoje. E eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai ser poderosamente abençoado em nome de Jesus. Mateus 7 diz o seguinte, ele começa dizendo, pede e dar-se-vos-á. Sabe qual é o importante desse versículo? É que essa é a voz do próprio Deus, essa é a voz do próprio Jesus, essa é a voz do próprio Espírito Santo falando comigo e falando com você. Ele diz, pede e dar-se-vos-á. Primeiro entenda que quem está falando é Jesus. Jesus está nos dando o direito de nós pedirmos. Se Jesus fala para nós pedir, é porque de fato Ele tem algo a nos oferecer, algo a nos dar. E também nós entendemos que aquele que pede algo para Deus é porque ele está precisando de algo. Eu não vou pedir algo para Deus se eu não estiver precisando, se eu não estiver necessitando daquilo que eu estou pedindo. Então, comece a entender já por aí que nós temos sim o direito de pedir a Deus
aquilo que Ele mesmo diz que nós temos que pedir. Só que aquilo que Deus fala em Sua palavra em relação a pedir, tudo aquilo que nós pedimos tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Apesar de Deus me deixar essa liberdade de eu pedir a Ele e Ele me dá, isso não me dá a liberdade de eu pedir tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que vai matar o meu prazer humano. E o que é que nós temos que pedir a Deus? O que é que você tem que pedir a Deus, apesar de Deus falar em Sua palavra que nós temos que pedir e Ele vai dar? A primeira coisa que nós devemos pedir para Deus é conhecimento. Isso está dentro da vontade de Deus. Só que as pessoas, elas, infelizmente, em vez de pedir conhecimento espiritual, eu não sou contra isso, mas muitas pessoas se preocupam muito com as coisas terrenas deste mundo, que ao ler este versículo começam a pedir carro, mansão, muito dinheiro na conta e assim sucessivamente. Lembrando, Jesus nos dando o direito legal de nós entrarmos à Sua presença e pedirmos tudo para Ele, precisamos pedir tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. E a primeira coisa que nós temos que pedir a Deus, o ser humano tem que pedir a Deus, é conhecimento. Por que conhecimento? Porque o conhecimento é poder. O conhecimento é poder. O conhecimento nos leva a vários lugares. Você já viu uma pessoa que conhece todo o trajeto de uma cidade para com outra? Uma pessoa que não tem o conhecimento de sair de um determinado lugar, cidade, e ir para outra cidade, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai se perder. Mesmo que ela até use o Google Maps, mas uma pessoa que tem conhecimento de se deslocar de uma cidade para outra, ela vai numa facilidade muito grande, porque ela tem conhecimento. Ela conhece as pistas, as rotas, ela conhece aonde ela vai entrar, esquerda, direita, ela sabe onde é o lugar mais fácil, os perigos e assim sucessivamente. Então entenda, a primeira coisa que você tem que pedir, que nós temos que pedir, que a igreja tem que pedir, é conhecimento. Você lembra o que é que Deus falou através do profeta Oséias? Por que que o povo estava sofrendo tanto? Por que que o povo estava sendo humilhado tanto? Porque lhe faltava conhecimento. Deus falou: o meu povo sofre ou perece por falta de conhecimento. Se fosse o povo do mundo, aí tudo bem. Se fosse o povo das trevas, aí tudo bem. Só que Deus está falando: o meu povo. Que povo é esse? É o povo de Deus, o povo que serve a Deus, o povo que busca a Deus, o povo que ora a Deus, o povo que está na presença de Deus. E Deus fala: o meu povo está sofrendo porque lhe falta conhecimento. E conhecimento de quê? Conhecimento de quem é Ele em Cristo. Quem é Ele diante do seu Pai, diante de Deus. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há uma grande diferença de você conhecer e apenas ouvir falar. Muitas pessoas ouvem falar de Jesus, que Jesus cura, que Jesus liberta. Até muitas pessoas falam para outras pessoas que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma.
Jesus restaura, Jesus faz grandes e grandes maravilhas. Só que o conhecimento, ele é muito libertador. Conhecer é uma coisa e ouvir de falar é outra coisa. Mendigo ouve falar de Jesus, pobre ouve falar de Jesus, rico ouve falar de Jesus, pessoas do mundo ouvem falar de Jesus, mas elas não mudam de vida. Isso são pessoas que conhecem Jesus apenas de ouvir. Mas se elas conhecerem de fato a identidade de Jesus, ela muda, ela se transforma. Jesus falou: e conhecereis a verdade. Se ela conhecer e não só ouvir a verdade, ouvir acerca da verdade é uma coisa, mas conhecer a verdade, que verdade é essa? Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece essa verdade, quando você conhece a Cristo, quando você conhece aquele que você passou a conhecer, que é Cristo, você se liberta de tudo. Primeiramente, a sua mente se liberta, a sua visão se liberta, a sua audição se liberta, a forma de você falar se liberta. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que pedir a Deus é conhecimento. Eu coloquei essas 5 verdades do que nós temos que pedir a Deus. Isso é uma lista minha. Você pode estar encontrando em outro vídeo outras formas diferentes do que é que nós devemos pedir a Deus. Só que eu coloquei aqui 5 verdades do que é que nós devemos pedir a Deus de acordo com a minha visão. Mas você pode encontrar aí várias outras coisas e assim sucessivamente. Segunda coisa que nós temos que pedir a Deus é paciência. Paciência. Sabe aquela pessoa que não tem paciência em nada, quer tudo nas pressas, quer tudo na rapidez, e às vezes por falta de paciência ela começa a perecer, ela não desfrute de nada. E a melhor coisa de nós termos a paciência é quando os nossos inimigos estão vindo contra a nossa fé, contra a nossa certeza na palavra de Deus. Quando nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus, fazendo tudo certinho. A melhor oportunidade de nós esperarmos em Deus é quando nós estamos sendo muito perseguidos. Isso é uma característica muito forte. Enquanto mais você é perseguido, mais a sua identidade é revelada diante dos seus adversários. As pessoas sabem quem você é em Cristo. Por quê? Porque Davi, no Salmo 40, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Apesar dele estar nesse salmo preservando a sua vida de, se não me engano, de Absalão, que tentou tirar a sua vida, Absalão querendo matar Davi, ele faz essa oração e diz: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco horrível, de uma lama, de um poço de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e pôs um cântico na minha boca. Então a primeira coisa que você tem que pedir a Deus é paciência. Não queira nada às pressas, não queira nada no já, no agora. Tenha paciência. Tenha paciência. Quem sabe você queria algo tão rápido de Deus, e Deus está dizendo para você: tenha paciência. Tenha paciência. Terceira verdade do que nós temos que pedir a Deus é sabedoria. Sabedoria. Conhecimento fica sempre contigo. Sabedoria você adquire dia após dia.
Mas por que eu tenho que pedir sabedoria? Porque a sabedoria do alto, a sabedoria espiritual, te dá várias estratégias, várias visões de tomar decisão no momento certo. Porque isso aconteceu com Salomão, o rei Salomão. Quando Salomão termina de construir o templo, a glória de Deus veio. E naquela oração que Salomão faz, Deus se apresenta a Salomão e diz: Salomão, pede-me tudo o que quiser. A tua oração chegou até mim. Pede-me tudo o que você quiser e eu vou te dar. Ele poderia pedir riqueza. Mas como é que ele ia administrar a sua riqueza sem sabedoria? Ele poderia pedir a morte de todos os seus inimigos, mas como ele ia conseguir toda a morte dos seus inimigos sem sabedoria? Ele poderia pedir várias coisas, mas Deus conhecia o coração de Salomão, e Salomão disse: Senhor, dai-me sabedoria, para que eu possa governar este povo, o teu povo. O dom da sabedoria. É total que uma certa vez aqui, resumindo, para não delongar muito, duas mulheres têm duas crianças. Em uma certa noite, um dos filhos dessa mulher morre. E o filho dessa mulher que morre, ela troca com o filho que está vivo. No outro dia, a mãe do bebê que estava vivo se depara com uma criança morta, da qual esta criança não era dela. E há entre a mãe verdadeira e a mãe falsa uma discussão terrível, uma com a outra dizendo: este filho não é meu, esse é seu, e o que está vivo é meu. E aqui estava com o filho vivo, que era da mãe verdadeira, disse: não, esse filho é meu. Pois bem, resumindo, as duas chegam perante ao rei Salomão. E Salomão chama um dos seus servidores, pede para ele trazer uma espada. E aquelas duas mulheres, uma com a outra: esse filho é teu e esse aqui é meu. E houve uma terrível discussão ali. E Salomão disse: me alcança essa criança. E as duas mães dizem: o que você vai fazer com essa criança? Eu sei o que eu vou fazer. Salomão me dá essa criança aqui. Estou resumindo aqui. Ele pega uma espada e diz: para que essa discussão entre vocês pare, eu vou fazer o seguinte: eu vou partir essa criança no meio com a minha espada, e uma parte vai para uma mãe e a outra parte vai para outra mãe. A mãe verdadeira se ajoelha e diz: não, meu rei, dê esta criança a esta mãe. Eu prefiro que essa criança vive e não morra. Na mesma hora, a sabedoria que se manifestou em Salomão disse: uma mãe que é mãe não quer ver o seu filho morto. Ele diz: verdadeiramente você é a mãe verdadeira. Porque a mãe falsa disse: então faça isso, corta a criança no meio, uma parte fica para mim e uma parte fica para ela. Mas a mãe verdadeira não quis a morte do seu filho. Salomão entendeu. Mãe que é mãe não quer ver o seu filho morto. Então é importante nós pedirmos sabedoria a Deus para agir nos momentos certos, para agir na hora certa, para tomar a decisão certa, porque naquele momento é difícil para o rei Salomão, mas o dom da sabedoria se manifestou naquele momento. Então é bastante importante nós pedirmos sabedoria a Deus.
E a quarta coisa que nós temos que pedir a Deus é amor. Por que nós temos que pedir amor? Porque Deus ele se apresenta como um Deus de amor. A Bíblia diz que Deus ele é amor. E a Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou de uma forma tão grande que Deus deu o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Como eu posso dizer que eu amo a Deus e aborreço os meus irmãos? Eu não tenho esse amor verdadeiro. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus e odeio, não estou em paz com meu irmão? Porque esse amor que você está não é um amor verdadeiro, não é um amor que vem do alto. Então a quarta verdade que nós temos que pedir a Deus é amor. É um do fruto do Espírito Santo. É um do fruto do Espírito Santo, onde está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Mas o fruto do Espírito Santo é amor. É a primeira coisa que lá fala, amor. O amor é tão importante que Paulo vai dizer o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu curasse, ainda que eu fizesse tantas maravilhas, ainda que eu profetizasse, mas se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria, de nada me adiantaria. Então saiba que o amor é importante. Há entre os três a fé, o amor e a esperança, e o maior dele é o amor. Então a quarta coisa que nós temos que pedir a Deus é amor. Pedir o amor verdadeiro e não esse amor fingido que muitas vezes o ser humano demonstra para outras pessoas. Mas hoje, na sociedade que nós estamos vivendo hoje, as pessoas não estão mais amando as pessoas. Um verdadeiro amor abraça, um verdadeiro amor está junto, o verdadeiro amor suporta tudo. E para finalizar, a quinta coisa que eu tenho que pedir para Deus é entendimento. Ter entendimento das coisas. Então, para finalizar, o que eu tenho que pedir a Deus? Primeiro, conhecimento. Segundo, paciência. Terceiro, sabedoria. Quarto, amor. E quinto, entendimento. Nós vamos parar por aqui e na próxima nós vamos dar continuidade a esse versículo. Pede-me e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Para que o vídeo não fique tão longo, tão grande, nós vamos parar por aqui e logo mais nós vamos fazer a parte 2 para a glória de Deus. Um forte abraço, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família e tenha uma noite completamente abençoada em nome de Jesus. Não esquece, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, se você gostou, dá aquele like abençoado em nome de Jesus. Durma com Deus, Deus abençoe em nome de Jesus.